Olá, gente. Seja bem-vindo, todos e todas. Na nossa última aula, foi a aula de número 8. Aliás, as nossas duas últimas aulas, as aulas de número 7 e de número 8, nós iniciamos o processo de apresentação do capital como sujeito automático, como Marx investiga este processo, né? E nós vimos que no capital, né, nesse processo, o capital só é capital como movimento. Em que sentido? No sentido de que o capital ele precisa recorrentemente, né, e de forma ininterrupta, o dinheiro precisa, que é, né, de onde surge o capital, o dinheiro precisa ser transformado em mercadoria, assumir a forma mercadoria, logo abandonar essa forma e assumir a forma dinheiro, para de novo voltar a assumir a forma mercadoria e de novo a reassumir a forma dinheiro, isso no movimento cíclico infinito, né? Por isso, o capital é, além de uma relação social historicamente determinada, o capital só pode ser apreendido, como diz Marx no livro 2, como movimento. E no Capital, no volume 1 da edição da Boitempo, na página 227 e 228, ao mostrar o ciclo, né, do capital como um movimento de autovalorização, Marx fecha seu raciocínio dizendo que o movimento do capital é, por isso, desmedido. Isso nos chamou atenção, né? O que significa dizer que o capital é movimento desmedido? E então eu perguntava, na aula de número 7, ao final da aula de número 7, se eu não estou enganado, se o movimento de valorização do capital é um movimento sem medida. Se é um movimento sem medida, ele não tem limite, o capital pode se reproduzir infinitamente, né, de forma perpétua, sem nunca encontrar um limite? Não é nesse sentido, né, que o Marx emprega o termo do movimento do capital como movimento desmedido. Então, eu fui obrigado, na aula número 8, tentar analisar algumas categorias, tentar entender e expor, na aula de número 8, algumas categorias da lógica hegeliana, da doutrina do ser, em que Marx apresenta as categorias de medida e desmedida, né? Para poder entender esse movimento como um movimento em que cada medida, né, é logo superada por uma nova medida que é a expressão de um valor maior do que a medida anterior. Significa dizer, né, que a relação, né, de superação de cada medida é uma relação entre limite quantitativo e qualitativo do capital. Então, na doutrina do ser, né, no capítulo 2, que é o capítulo da qualidade, Marx ou Hegel mostra a relação dialética entre limite e barreira, que é o que o Marx vai usar no livro, na exposição do movimento de autovalorização do capital. Hegel mostra, portanto, né, a dialética entre limite e barreira, para pensar a dialética entre finitude e infinitude. Só que Marx, né, desloca os limites qualitativos da qualidade para a quantidade, para pensar o movimento de como a medida, né, pode desembocar numa desmedida. Ou seja, para mostrar de que forma um determinado limite quantitativo se transforma em barreira,
que necessariamente será superado por um novo limite maior do que o limite do ciclo de acumulação anterior. Então, há um deslocamento do limite, da dialética do limite da qualidade para a quantidade. Então, é isso que o Marx vai fazer, e o fez. E o fez ainda mais, de forma mais clara, né, e mais intensivamente nos Grundrisse. No Capital, essa coisa já não aparece de forma tão clara, né? Mas, no Brasil, quem percebeu isso e percebeu de forma muito clara e com grande propriedade foi Grespan, né, na sua tese de doutorado, que teve como orientador o professor que não está mais entre nós, Max Miller, né? E essa tese de doutorado dele virou livro, que é O Negativo do Capital, publicado pela editora Ucitec, né? Não sei bem, editora Ucitec, deixe-me ver, de 1999, e foi recentemente publicado de novo pela Expressão Popular, né? Então, quem tiver interesse em ver como Grespan analisa essa relação entre limite e barreira em Marx, poderá usar o livro dele, que é o que tem de melhor, se eu não estou enganado, né, no Brasil. Pelo menos eu não tenho visto algo diferente nesse sentido. Muito bem, só que Grespan, né, assim como Marx, usa a dialética entre limite e barreira em dois sentidos, um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo é para mostrar quando o processo de acumulação de capital, uma determinada soma quantitativa de capital, de valor, precisa novamente entrar no circuito para se valorizar e aumentar a sua grandeza de valor. Então, enquanto o capital está de acordo com a sua lógica de reprodução, a cada ciclo de reprodução do capital, você vai tendo alteração nas grandezas de valor do capital. Você vai ter um processo de acumulação de capital em espiral, né, que vai crescer à medida que se desenvolve a sociedade capitalista. E usa também a relação entre limite e barreira. No primeiro, obviamente, desculpa, vamos voltar atrás, no primeiro sentido positivo, cada soma de capital é um limite que o capital transforma em barreira, portanto, que pode superar essa barreira, né, iniciando um novo ciclo de acumulação de capital para criar uma grandeza de valor maior do que a grandeza anterior. Então, os limites aí vão se transformando em barreira e o capital vai sempre superando essas barreiras. No sentido negativo, que o Marx também usa, e o Grespan faz uso muito bem dessa dimensão negativa da dialética entre limite quantitativo e qualitativo, entre limite e barreira, o Grespan usa, né, mostra que à medida em que cada limite vai sendo superado e transformando numa barreira, né, vai chegar um ponto em que o capital já não consegue mais, né, ou vai se deparar, né, com um limite que vai jogar o capital numa crise, seja uma crise de superprodução, seja uma crise de desproporcionalidade, seja uma crise de tendência, de queda tendencial da taxa de lucro, né? Mas, né, na medida em que o capital tenta transformar limites em barreira para superar e para acumular cada vez mais, o capital encontra um limite interno a ele próprio, a ponto que vai levar Marx a dizer
que o maior limite, ou o próprio limite do capital, é o próprio capital, e com isso mostrar que o capital não é uma forma eterna de produção. Essa criação de limite que se transforma em barreira, que se transforma em novo limite e que leva a recorrentes crises, o Marx, né, como Engels já havia adiantado, né, no Manifesto Comunista, quando eles dizem o seguinte: assistimos hoje, eu vou ler aqui os manuscritos, o Manifesto Comunista, porque eu acho de uma forma muito didática como isso, né, o capital cria limite, transforma em barreira, e aí, né, cria um novo processo de acumulação, um novo ciclo de acumulação, que cria um novo limite que transforma em barreira, e assim continuadamente. Isso aqui aparece muito claramente já no Manifesto Comunista, quando os dois parceiros dizem o seguinte: é longa a citação, mas vale a pena, né? Está na página 45 do Manifesto Comunista, da editora Boitempo. Mas eles dizem o seguinte: assistimos hoje a um processo semelhante. A sociedade burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio, diz eles, não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade que condicionam a existência burguesa e o seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas. Uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo, desabra sobre a sociedade. A epidemia da superprodução que leva o capital recorrentemente, como nós mostramos antes, né, a transformar o limite em barreira, e isso desemboca o capital numa crise de superprodução. A sociedade vê-se subitamente reconduzida a um estado de barbárie momentânea, como se a fome ou uma guerra de extermínio houvesse-lhe cortado todos os meios de subsistência. O comércio e a indústria parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui civilização em excesso. Civilização em excesso, meio de subsistência em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso. As forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações burguesas de propriedade. Pelo contrário, tornaram-se poderosos demais para essas condições possam ser tolhidas por ela. É assim que se libertam desses entraves, lançam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiadamente estreito para conter as riquezas criadas em seu seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises, perguntam eles, né? Marx e Engels. De um lado, pela destruição violenta das grandes quantidades de forças produtivas, de outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. O que leva a isso? Ao preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e a diminuição dos meios para
evitá-la. Então, a avidez do capital pelo lucro leva o capital, os limites do capital a superar, a transformar seus limites em barreiras e, com isso, criar, abrir um novo ciclo de acumulação até o ponto de desembocar, né, o capital numa crise de superprodução, para mostrar que o capital, portanto, como reconhece o próprio Greenspan e o próprio Marx o diz, tem um limite interno, e esse limite interno do capital é o próprio capital. Mas isso não significa, bem que se poderia vocês me perguntarem, se isso não significa uma espécie de análise que se pressupõe um colapso inevitável do capitalismo? Não. Não é nesse sentido que se está falando, porque o capital e o trabalho, né? Aliás, o capital é uma relação entre trabalho morto e trabalho vivo. O capital só é capital nessa relação, né? É uma relação de opostos, em que o capital procura subjugar, se apropriar da substância, sugar a substância do valor que é o trabalho vivo, submeter a sua dinâmica de autovalorização e assim se constituir como totalidade, mas o capital nunca se constitui como uma totalidade plena, no sentido hegeliano da palavra, né? Como uma necessidade absoluta, onde todas as contradições estariam superadas. Pelo contrário, aquela contradição de fundo permanece, a contradição entre capital e trabalho. O capital nunca consegue submeter à sua lógica, né, todas as relações da sociedade moderna, da sociedade capitalista moderna. Portanto, a figura que o Marx usa, a expressão que o Marx usa, que o capital é uma contradição em processo, é porque, né, o capital, né, segundo ele diz, né, tende à sua desmedida. Isso não significa que necessariamente, né, Marx está defendendo a teoria de um colapso inevitável do capitalismo. Mesmo porque, né, a história da humanidade é a história da luta de classes, o que significa dizer que a história está em aberto, o capital é uma totalidade em aberto, né? É uma totalidade parcial, como diria um colega meu, né? E, portanto, provisória. Você, quer dizer, nunca se fecha totalmente, o capital nunca consegue, né, subjugar de forma absoluta e plena a substância do valor ao seu processo de autovalorização, né? Muito bem. Sabendo disso, nós vamos ver agora, de forma mais clara, de forma mais devagar e até mais didática, essa relação entre limite e barreira, né, que Marx traz lá, que o Marx traz lá, dos limites qualitativos da ciência da lógica de Hegel, para estudar os limites quantitativos do capital. Por isso é que, né, eu costumo dizer que não é possível pegar a lógica de Hegel, simplesmente como Hegel expõe a lógica de Hegel, e, né, através de uma analogia, né, jogar a exposição de Marx dentro dessa lógica, né? Não. Marx modifica. Está aqui já um exemplo. O capital não é pleno, não é a necessidade absoluta, o capital como sujeito não é a necessidade absoluta, como é em Hegel, o espírito, né? E as categorias que o Marx utiliza nem sempre estão de acordo com como ela se encontra dentro, né, da exposição da lógica, da ciência da lógica de Hegel. Marx modifica na medida em que
né, elas são necessárias. Marx lança mão dessas categorias na medida em que o seu objeto de estudo, que no caso é o capital, vai exigindo que ele faça uso, né, de certas categorias como limite e barreira, que ele traz da doutrina da qualidade para a quantidade. É isso que vai fazer Marx, a partir de agora, para analisar o processo de autovalorização do valor. E a nossa perspectiva aqui vai ser tentar mostrar, né, com o desenvolvimento do capitalismo, né, usando o próprio Marx e, de uma certa forma, fazendo muito uso dos Grundrisse, aonde essas coisas, aonde a dialética está mais exposta, né, mostrar que o capitalismo caminha para um limite. Ele encontra um limite a partir do qual ele não pode mais superar este limite, que não significa, pelo que eu falei anteriormente, o fim do capitalismo. Mas isso nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Até lá e muito obrigado. E eu gostaria de pedir a quem, por acaso, achar interessante as nossas aulas, o nosso curso sobre o capital, que façam seus comentários, mandem sugestões, né, e compartilhem o vídeo, compartilhem o vídeo com outras pessoas, com outros grupos que estudam o capital e que querem fazer uma análise, né, digamos assim, fundamentada do capital e não uma análise meramente superficial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.